Nessa aula, vamos falar o que é controle de versão e quais são as vantagens. Primeiramente, o que um software de versionamento faz? Um software de versionamento, ele guarda momentos do estado de um arquivo. Então, desde quando o arquivo foi criado, e todas as suas atualizações podem ser guardadas em um software de versionamento. E pode ser qualquer tipo de arquivo. Um arquivo HTML, um arquivo CSS, um arquivo JavaScript, um arquivo .NET, PHP, um arquivo JSON, um arquivo TXT, qualquer tipo de arquivo, tá? E ele controla versões de um projeto, como um conjunto de arquivo. Pode ser um projeto, então ele vai controlar versões de um projeto. Também ele registra data, hora, usuário e a descrição que foi colocada no momento de cada atualização. Isso ajuda bastante na rastreabilidade, entender toda a cronologia de vida de um projeto. E também ele permite voltar para versões anteriores, caso seja necessário. Aqui tem um exemplo bem simples de duas versões. Imagina a versão 1 e imagina a versão 2. A versão 1 à sua esquerda poderia ser um software que está em produção. E a versão 2 à sua direita pode ser uma feature, pode ser uma versão que está sendo homologada com o usuário, pode ser uma versão que está em teste ainda. E a gente pode ver que a versão 2 tem 3 botõezinhos a mais. Essas duas versões elas precisam trabalhar em paralelo, sem que uma versão interfira na outra, e de uma forma fácil de unirmos a versão 2 com a versão 1 futuramente, se for preciso. Então, como era feito antes de existir um software de controle de versão? Antes, a gente tinha, por exemplo, essa pastinha, versão 1, que é o software que está em produção. Se eu precisasse desenvolver uma feature dentro desse software, eu ia ir lá, copiar essa pastinha para minha máquina e vou começar a desenvolver. Se alguma outra pessoa do time precisar desenvolver uma feature, eu normalmente falo, ó, já pega aqui a pastinha que está na minha máquina, pois eu já desenvolvi bastante coisa aqui e vai ficar mais fácil da gente unir os códigos depois, porque era tudo manual, as alterações que precisava ser feito. Então, pensa para gerenciar isso tudo. É um pouquinho mais complexo. Eu trabalhei em um projeto onde um projeto específico ali não tinha um software de controle de versão que gerenciava ele. Então, como eu fiz? Fui lá, era uma pastinha na rede, copiei aquela pastinha para minha máquina, rodei localmente e vi que estava completamente diferente do que estava em produção. Conversando com outras pessoas do time, vimos que a pessoa que tinha desenvolvido pela última vez naquele projeto, ela já tinha saído da empresa, o projeto mais atualizado estava na máquina dela e a máquina dela já tinha sido formatada. Então, tive que ficar olhando em produção, tentando replicar alguns cenários para atualizar o projeto o mais fiel possível. Então, pensa no risco que isso tem. Depois de subir para produção alguma coisa que não estava completamente igual estava antes, então, assim, é um risco enorme. Esse é um dos problemas em gerenciar um projeto quando a gente não trabalha com um software de controle de versão. Esse aqui é um diagrama de versionamento. Essa bolinha na tela é um commit. Um commit é uma versão do projeto. Tanto que eu posso editar o projeto e gerar mais um commit. Ou seja, gerei mais uma versão do projeto. E essa versão do projeto, eu posso gerar uma feature, que seria algo em paralelo. O Git tem suporte a gente trabalhar paralelamente. Lembra alguns slides atrás que eu mostrei aquelas duas versões de um celular? Uma versão 1 e outra versão 2? Imagina que esse laranjinho aqui seria aquela versão 2 que tem os 3 botõezinhos a mais. E, trabalhando dessa forma, não impacta nada a versão que está em produção, tanto que eu posso evoluir a versão que está em produção também, adicionando uma correção ali, adicionando alguma mudança, e não impacta em nada a feature que está sendo desenvolvida, que é a versão 2. Eu posso evoluir a versão 2 e vai gerar mais uma bolinha dessa, que é mais um commit, e depois, posteriormente, a gente consegue unir a feature com a versão em produção de uma forma extremamente simples. Esse diagrama a gente vai ver bastante ao decorrer do nosso curso. Se você pesquisar Git no Google, você vai ver bastante um diagrama parecido com esse aqui também. Algumas vantagens de trabalhar com software de controle de versão é manter um histórico de tudo que aconteceu no projeto, também conseguir trabalhar em equipe. Eu já trabalhei em equipes com mais de 60 desenvolvedores trabalhando em cima do mesmo código, em cima do mesmo projeto. Isso seria impossível sem um software de controle de versão. A gente consegue trabalhar com versões diferentes, trabalhando em paralelo com dezenas, centenas de desenvolvedores trabalhando junto, conseguindo mesclar esses códigos de uma forma super simples depois. E também temos rastreabilidade. Caso tenhamos algum problema ao decorrer do desenvolvimento, conseguimos voltar no tempo e entender quando que aquele problema começou acontecendo. Aqui estão alguns versionadores mais populares, que é o Tortoise SVN, o Git e o Subversion. Também tem um link aqui que fala sobre 5 ferramentas de versionamento de código que são mais populares. Porém, dentre todos eles, o Git hoje é vastamente utilizado no mercado. Aqui estão algumas empresas que utilizam Git. Eu peguei essa imagem do próprio site do Git, tá? Então, Google, Microsoft, Twitter, atual X, o LinkedIn, Netflix, Perl, Postgres, Android, Kernel Linux, Rails, Projeto Qt, Gnome, Eclipse, Projeto KDE e o Shorg. Não são só esses, né? Existem muitas empresas que utilizam Git,
tanto em empresa grande quanto em empresa pequena, até mesmo para projetos pessoais. Eu recomendo utilizar Git, mesmo somente uma pessoa está trabalhando no código, sendo essa pessoa você. E na próxima aula vamos falar um pouco sobre a história do Git.